Conta-se uma história nos Estados Unidos do povo indígena. Um certo colonizador, chamado Daniel, ele estava num cantinho remoto, na frente dele tinha mata, e ele era um desbravador, colonizador, sozinho lá, ele e a esposa. Estava lá sossegado, vivendo a vida dele, e um dia deu seca. Os riachos começaram a secar, somente os rios grandes se mantiveram com água. O que aconteceu? Todo mundo estava vivendo apertado. E ele estava num lugar bom onde passava um rio próximo, mas não estava tão perto dele. Mas ele conseguia ter água dentro da casa. Nisso veio um índio. Veio um índio com uma boa postura física, mas doente, cansado. E chegou perto desse colono e falou assim: me dê água, por favor. E ele falou: sai daqui, seu bugre. Eu não te dou nada. O rapaz, o índio, ficou triste. E ele precisava de água, ele estava muito com sede e pediu novamente: por favor, eu não tenho água e eu estou com sede, eu preciso de água. Ele falou: sai daqui, seu indigente, você não é gente, sai daqui e vai embora. O índio só olhou para ele com um olhar do tipo: a gente se encontra algum dia, e foi embora. Só que ele estava muito cansado. Enquanto ele estava indo, doente, cansado, a esposa começou a seguir de dentro da casa e viu ele andando e caiu no chão, esse índio. Ela, comovida, levou água, levou um pouco de comida e deu para ele. Foi lá pensando que ele já estava morto. Aí, digamos assim, enquanto o homem estava aqui na frente, ela foi pelo fundo, porque se visse daria encrenca. O que aconteceu? Ela foi pelo fundo para evitar qualquer mal entendido e conseguiu entregar para o índio tomou a água, o índio comeu e voltou às forças dele. E ele falou: perdoa o que meu marido falou para você. Ele falou porque ele está zangado, as coisas estão difíceis. Perdoa ele, as coisas que foi feito não é assim. O índio falou: olha, quando eu olhei para ele, eu falei que eu o mataria. Na primeira oportunidade, ele estaria morto, porque eu sei que ele vai ter que entrar nessa floresta. E ele morreria. Mas me faz um favor. Tirou uma pena que ele tinha na cabeça, deu para ela e falou assim: quando ele sair para ir para qualquer lugar, dê essa pena para ele. Dê essa pena. E fala para ele andar com ela. Passou-se o tempo, 2, 3 anos depois passado, vieram outros colonos para lá, então ficou um grupo bom de pessoas. E eles resolveram caçar e foram caçar. E entraram na floresta, porque lá estava fome. A alimentação não tinha sido boa e eles precisavam comer. E foram procurar e foram tentar pegar um bom alce, alguma coisa, e não estavam conseguindo. Só que eles esqueceram do horário, começou a anoitecer. A noite chegou e esse Daniel que eu falo, ele ficou para trás, porque ele estava com problema no sapato, estava difícil de andar, ele estava se arrumando. Quando ele se tocou, ele estava sozinho. E ele tentou achar os amigos e já não conseguia mais. Por mais que chamasse, nada havia. Daqui a pouco ele só viu o vulto em volta desse e vários índios que se encostaram nele. À noite ninguém sabe se é índio ou o que é. Que sabe que alguma coisa chegou e prendeu ele, amarrou e levou ele para algum lugar. Ele também não sabia onde era. Lá colocaram ele dentro da oca e deixaram ele lá dentro. Depois chegou o grande chefe. Por coincidência, o grande chefe era esse senhor. Quando ele entrou lá dentro e viu o rapaz, esqueci de contar, a esposa fez de tudo para que ele usasse a pena. Ele falou: que porcaria de pena é essa? Para que serve isso? Daqui não serve para nada. Mas de tanto ela insistir, ele colocou a pena e andou. Quando esse chefe viu, falou: olha, há anos atrás eu desejei a sua morte, mas por causa da sua esposa, eu vou te preservar. E eu vou. Tratou dele, deu comida para ele e no dia seguinte devolveu. A gente estava discutindo agora há pouco esse conceito de relacionamento. No primeiro momento diz que só o amor constrói, mas na verdade, às vezes mesmo no meio do ódio, pode nascer um amor tão forte que pode mudar uma vida. Porque as pessoas às vezes não entendem. Tipo, pela posição dele, ele estaria morto. Porque o ódio dele para com a raça indígena era sobremaneira. Mas a liberdade da esposa de tomar uma iniciativa poupou a vida dele. E a partir daquele dia, aquele homem nunca mais olhou para o indígena do mesmo jeito. Mas que raiz ele tinha inicial? É isso que eu começo dizendo. Ótimo. Na realidade, é isso que norteia. Hoje a gente tem uma pregação chamada
cuidado contínuo aos cansados e desgarrados. Aí vamos dizer assim, cuidado contínuo, puxa vida, o que é? Sempre tem que cuidar? Digamos assim, enquanto está cansado, enquanto está desgarrado, sim. Mateus 9, 32 a 38, diz assim. E enquanto eles se retiravam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Primeira coisa, a palavra cansado, se você olhar no hebraico ou no texto como Mateus escreveu, se chama aflito. Aflito muda para vocês? Dá uma sensação um pouquinho mais apertada do que cansado? Que cansado dá uma impressão do quê? Ah, eu andei muito hoje, eu estou cansado. Tá. Quando você vai no hebraico, aqui está dizendo aflito. O que é uma pessoa aflita? É uma pessoa que, infelizmente, as coisas que estão acontecendo com ela não estão agradando. Não é aquele cenário que ele tinha desenhado para a sua vida, não é essa forma que ele esperava estar vivendo, mas é isso que acontece. Ah, e tem um outro, e desgarrado. O que é desgarrado? Desgarrado é alguém que está fora do seu meio. É tão normal isso acontecer. Só que no hebraico, desgarrado, você pode achar a palavra exausto. O que é exausto? Muda a frase também. O que é uma pessoa exausta? Acima de cansado. E passou. Você já acha que não tem mais para onde correr. Jesus começou assim. Olha como ele começou. Saindo da casa de Jesus, levaram para ele uma pessoa muda e por sua vez estava endemoniada. Vocês já viram falar alguém assim, rapaz, esse menino está endemoniado. Entrou um mudo e Jesus percebeu que ele não era só mudo. O que fazia ele não falar era um demônio, era um espírito. Esse espírito causava naquela vida a falta da fala. Deus tem poder para reconhecer o que acontece no meio. Quando nós nos reunimos, coisas acontecem que Deus vai tirando. Deus vai fazendo uma limpeza, como água, que vem entrando e vai limpando e vai alterando. O que nós nunca percebemos é isso. Quando entrou na casa de Jesus, que Jesus tinha acabado de curar 2 cegos. Os 2 cegos Jesus pôs para fora. Falou, pode ir embora. Entrou um mudo. Jesus falou, sai demônio. Esse espírito não vai ficar nessa vida. E sabe o que aconteceu? O rapaz começou a falar. E sabe o que a multidão que estava em volta fez? Glória a Deus, que maravilha, que coisa maravilhosa. Sabe o que os escribas e os fariseus fizeram? Aqueles que nunca acham que as coisas que são feitas são com amor e verdade, que vem de Deus, uma verdade eterna, disseram, sabe por que ele faz isso? Eles reconheceram que realmente expulsou, hein? Vê o texto, não diz que eles não reconheceram, não. Reconheceram que não era uma falsidade. Reconheceu que foi retirado alguma coisa que impedia a pessoa de falar. Uma coisa espiritual. Ah, então existem problemas materiais, existem problemas espirituais? Sim, existem problemas de naturezas espirituais. Olha o que aconteceu. Jesus reconheceu na hora e mandou fora. O que eles fizeram? Ele só faz isso porque ele usa o próprio lado negativo das coisas. Só o lado negro. Só por causa disso as coisas acontecem. O que qualquer um de nós teríamos feito se alguém nos tivesse afrontado? Jesus não. Jesus, ele é preocupado
com os desgarrados, com os aflitos, com os necessitados. Não ficou ouvindo as palavras de afrontas que eram dadas, não ficou prestando atenção e dizendo, olha aí, porque ele tinha que andar, ele tinha que ir atrás, ele tinha que buscar as pessoas, ia de cidade em cidade, de igreja em igreja, falando do amor de Deus e curando. Mais uma vez, o poder de Deus cura. Olha só, o poder de Deus faz cego enxergar. O poder de Deus faz mudo falar. Pergunto para vocês, quem disse pra gente que a chuva é má? Mas a gente vê hoje que dia chato, tá chovendo! Será que a gente não para pensar que a gente mesmo está jogando contra nós mesmos palavras negativas dentro do nosso próprio comportamento natural? E a nossa palavra, quando é dada por Deus, porque Deus habita naqueles que são dele, a gente está jogando palavras que está criando uma verdade que não é verdade. A gente está fazendo uma mentira se tornar verdade na nossa vida. Aí tudo que a gente vai fazer naquele dia, esse dia está horrível. Quando na verdade, se é um dia frio, era só colocar uma roupa a mais. Se é um dia de chuva, é sair com uma sombrinha ou com um guarda-chuva. Mas o que acontece? A gente se envolve nas coisas que estão à nossa volta e a gente perde o frescor e a dádiva que Deus deu para a gente. A gente perde o melhor, a dádiva, a alegria. A chuva faz bem. Sem a chuva, nós já estaríamos mortos. Há pouco tempo atrás parou de chover. O que eles diziam? A umidade do ar está insustentável pelo padrão mundial. Nós estamos respirando só monóxido, só pó. E a chuva, o que ela faz? Dissipa o pó e você respira oxigênio e nitrogênio na proporção certa que o seu organismo precisa. Aqui, Jesus foi andando de cidade em cidade. Ele não parou para dizer, olha só, ó a turma do contra aí. Olha a turma que está jogando do lado errado. Enquanto ele andava, sabe o que ele viu? Ele viu as pessoas vindo na direção dele. Só que ele prestou uma atenção tão detalhista que ele viu que as pessoas andavam como pessoas desgarradas, pessoas caídas, pessoas sozinhas, isoladas, pessoas que já não podiam mais vontade de falar, pessoas que já não tinham mais vontade de enxergar, pessoas que só tinham doença. E sabe o que Jesus fazia? E faz até hoje. Para, olha, levanta, cura. Para aquele que é cego, pergunta, crês que eu posso te curar? E para o mudo que não pode responder, sai espírito que impede que você fale. E aquele que estavam doentes e os enfermos, o que Jesus faz? Cura. Qual que é a regra? Ah, mas precisa ter amor. De novo, você precisa chegar diante do teu Senhor. Porque se você chegar diante do teu Senhor, você vai se encontrar num lugar que você se sente bem. Porque muitas vezes, muitos chegam pela ódio, pela dor e pela zanga, e não pelo amor. Poucos chegam a Jesus pelo amor. A maioria chega pela dor, pela tristeza, pelas coisas que incomodam. Aí sim, quando você chega na frente do que é perfeito, daquilo que está te cuidando, daquilo que está te dando atenção, daquilo que está te trazendo como ovelha para o seu aprisco, dizendo que é o pastor e que vai cuidar, aí nasce amor. O amor não nasce de outra forma. O amor nasce quando você sente que as pessoas que estão à tua volta estão fazendo alguma coisa para o seu bem.